Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Essa é a parte 2 da nossa contação de histórias, do livro A Flor e a Feiticeira, da Kátia Pino, que é esse livro aqui, que a gente começou a fazer a leitura, mas aí o vídeo teve que parar no meio para não ficar muito grande, Então eu vou dar continuação aqui para finalizar a historinha com vocês. Enquanto isso, Flor conhecia cada vez mais a floresta e já não tinha aquele grande medo. Só cuidados para que nenhum bicho peçonhento a pegasse, de surpresa. Mas, até mesmo estes quase não os via. Era como se Flor houvesse criado ao seu redor uma atmosfera que impedia a aproximação de qualquer mal. Embora esses bichos sejam necessários ao equilíbrio da floresta, havia algo de mágico em Flor. Pássaros, borboletas iam todos os dias despertá-la. Ao realizar suas tarefas, tinha sempre uma companhia, ou uma tartaruga ou uma lebre ali ficava ao seu lado. Esse dom surgia porque depois de completara 15 anos, nunca esqueceria este dia, acordando tristonha por ter sonhado com a casa de seus pais, viu-se cercada de pássaros e borboletas. A cabana estava repleta, cantos de todos os jeitos e cores variadas a revoar a fizeram sorrir. Eles a empurravam para a porta, como num convite. Ao abri-la, o sol já estava a brilhar intensamente. O calor a invadiu e foi difícil enxergar, tamanha era a claridade. Aos poucos foi notando que ao lado da cabana brotara uma flor, de uma touceira que ela pensara ser um mato simples e sem graça. Era uma estranha flor, de cor vermelha. Quis escolhê-la, mas acreditou que fosse seu presente de aniversário. Não quis tirá-la do pé antes do tempo, para que murchasse, fora de hora. Ali a deixou a enfeitar seu pequeno jardim. Um doce perfume estava no ar. O tempo ia passando e aos poucos Flor ia esquecendo. Era difícil lembrar-se do rosto de seus pais, da algazarra de seus irmãos. Esses nunca mais voltaram, como haviam prometido. As provisões já haviam terminado há algum tempo, mas Flor já não dependia mais delas. Aprendeu a pescar, a reconhecer os frutos que eram bons para comer, a recolher gravetos, e, uma vez por semana, quase que por milagre, sempre aparecia uma caça na soleira de sua porta, junto com a lenha suficiente. Ela achava estranho, mas aceitava. Já havia notado que nunca estava só. Sentia uma presença a observá-la e, por vezes, escutava os galhos sendo pisados. Uma sombra sempre sumia no meio do mato, nesses momentos. Mas não sentia medo, pelo contrário, sentia-se protegida por aquela invisível presença, como se nenhum mal fosse capaz de alcançá-la. Um dia foi despertada de forma diferente. Os pássaros e borboletas não apareceram e alguém batia à sua porta. De início assustou-se, mas seu coração lhe dizia para atender, que não corria perigo. E um pressentimento de que sua vida nunca mais seria a mesma tomou conta do seu ser. Ao abrir a porta, lá estava um mistério revelado. Um jovem parado à sua porta, esguio, moreno, trazia numa das mãos a caça e na outra a flor vermelha de seu jardim. Ele caiu de joelhos e antes que Flor pudesse entender direito o que se passava, o jovem declarou todo o seu amor e a pediu em casamento. No impulso, Flor arrancou-lhe a flor vermelha das mãos e disse: "Como ousa, jovem caçadora, arrancar a flor que a natureza me deu de presente? Quem é o senhor? É louco, por acaso?" Ele ficou desconcertado e, em meio a desculpas, pediu-lhe que a ouvisse, só por um momento, e revelou à flor todo o mistério. Era amigo de seus irmãos e prometeu-lhes que cuidaria dela, caso algo acontecesse a eles. Flor começou a chorar, pois se ele estava ali, era sinal de que seus irmãos não estariam correndo perigo. Era sinal de que seus irmãos estariam correndo perigo, ou, quem sabe, já teriam morrido. Ele a abraçou e resolveu contar-lhe a história desde o momento da promessa do pai à feiticeira
até quando seus irmãos foram morar em outra aldeia, para que a feiticeira não os localizasse e, com isso, encontrasse. Nessa aldeia, eles ficaram amigos depois que os irmãos da Flor salvaram a vida do jovem caçador. A partir da data do aniversário de Flor, seus irmãos começaram a ter estranhos sonhos e sabiam que corriam perigo. Pediram ajuda ao amigo caçador, contando toda a história e indicando o caminho onde ela estava. Fizeram o jovem jurar que tomaria conta de sua irmã caso lhes acontecesse algo, e pela amizade também por sua dívida para com eles, jurou. Dali em alguns dias, os três sumiram misteriosamente depois que uma estranha neblina caíra sobre a aldeia. Flor entendeu imediatamente que seus irmãos haviam sido pegos. Perguntou ao caçador se ele sabia em que parte da floresta a feiticeira morava. Nunca me aproximei de lá, mas sim, eu sei como chegar até lá. Nobre caçador, vejo que é um homem de palavra e um amigo fiel dos meus irmãos. Se eles me confiaram ao Senhor, eu também confiarei. Preciso que me ajude a chegar até a floresta da feiticeira. Mas, minha senhora, não entendo. Há uma coisa que preciso fazer. Não se pode fugir do destino. Como o Senhor ao meu lado, nada temerei. E os dois partiram imediatamente. A viagem demorou uns 2 dias e durante este tempo Flor observou melhor o caçador. Era bonito, educado, sentia-se protegido e em segurança ao seu lado. Em determinado momento da viagem, o jovem indagou-se: quando dará a resposta à minha pergunta? Flor ficou vermelha como a flor que brotara em seu jardim. Após fazer o que tenho que fazer com sua ajuda. Chegaram, enfim, ao grande carvalho. Flor soube pelo caçador como deveria invocar a presença da feiticeira. Assim, procedendo, a neblina se fez e dela surgiu, novamente, a estranha figura. Flor estava assustada, mas era chegada a hora de acabar com tudo isso, ou perder-se para sempre. Ah, sabia que você viria, você é minha, foi feita para me servir eternamente. Seu pai me deve isso, e por conta de haver quebrado o pacto, toda a sua família pagou. Venha comigo. Não, o trato foi de meu pai e não meu. Eu quero que solte meus irmãos e acabe com essa perseguição. Que insolente! Raios, trovões e ventos começaram, mas Flor resistia e estranhamente não teve medo. Estava determinada. O jovem caçador assistia a tudo, quase interferindo, mas Flor pedia-lhe que aguardasse. Ela não sabia exatamente por que agia daquela forma. Mas resolveu seguir o seu coração, que editava cada passo, cada fala naquele momento, e resolveu confiar. Está certo, eu vou com você. Ótimo. Mas antes quero lhe pedir algo. Você não está em condições, mas não há nada a perder. O que você quer? Ver seu rosto. Quero saber com quem estou selando meu destino. Uma sonora gargalhada ecoou pela floresta. Tem certeza? Sim. Então olhe e não desmaie com o que descobrir. E então a feiticeira abaixou seu capuz. Ao longe, o jovem caçador nada viu. A névoa que envolvia as duas não permitiu. Só ouviu a voz de sua amada Flor gritar assustada uma estranha frase. Mas sou eu mesma. O grito que a feiticeira soltou neste momento espalhou-se para além da floresta. Foi ouvido por todos os cantos. Não houve tempo para que a feiticeira entendesse o que acontecera. Flor já fora tocada pelo amor e o trato fora quebrado. Não era mais uma menina e a feiticeira não tinha mais poderes sobre ela. Ao se reconhecer na feiticeira, Flor não só quebrara o encanto que a mantinha presa, como ajudou a destruir aquele ser que desapareceu para todo o sempre. O jovem caçador correu para a Flor. Ela tremia e ele a envolveu em seus braços. A neblina se dissipou e o sol pôde enfim penetrar naquele ponto da floresta. Estavam ali parados quando ouviram um ruído, e ao se virarem, lá estavam os 3 irmãos de Flor atordoados. Eles estiveram o tempo todo prisioneiros da feiticeira, mas nada revelaram. Mesmo com os castigos impostos, não abriram seus olhos
Essa era a única forma que a feiticeira tinha para descobrir o paradeiro de Flor. O reencontro foi fabuloso, todos estavam salvos. Senhor Caçador, disse Flor se dirigindo ao jovem que a ajudara. Devo-lhe uma resposta. Por tudo o que fez por meus irmãos, por mim, por ter tocado meu coração, minha resposta é sim, aceito casar. O jovem caçador a abraçou e aos irmãos de sua amada. Iam formar uma grande família. Os irmãos gostaram da novidade, pois tinham uma amizade verdadeira pelo jovem e sabiam o homem digno que era. Só faltava uma coisa, saber como estavam seus pais. Não foi difícil encontrá-los, ainda viviam no mesmo lugar. Qual não foi a alegria quando os pais viram seus filhos se tornando sãos e salvos? Não tinham mais esperança de vê-los. O pai não podia mais trabalhar, pois tinha que cuidar de sua amada esposa, que de tanta tristeza não conseguia mais levantar da cama. Como sempre foram bondosos, contaram com o auxílio dos aldeões, que sempre foram abastecidos com a lenha por aquele homem trabalhador e generoso. Eles ajudaram muito o casal e evitaram que morressem de fome ou frio. A mãe de Flor, ao ver todos os filhos novamente fortes, saudáveis, milagrosamente, levantou-se da cama e recuperou sua saúde. O pai podia, enfim, retornar ao trabalho. Era uma emoção única observar a alegria do reencontro e a reconstrução daquelas vidas. Os irmãos de Flor conheceram jovens aldeias e se casaram logo em seguida à irmã. Ficaram próximos aos seus pais, trabalhando no ofício que aprenderam com o pai. Este já não precisava trabalhar tanto, pois seus filhos ajudavam muito. O casamento de Flor teve uma grande festa. Ela e o jovem caçador foram viver na cabana em que ela morou, quando se escondia da feiticeira. Sempre iam visitar os pais dela. Foram felizes para sempre. Todos os meses brotava aquela linda e estranha flor vermelha em seu jardim. Eles esperavam o dia em que um lindo presente apareceria em sua porta, para enfeitar aquele lar feliz. O surgimento de outras flores daquela touceira. E assim foi. Aí, fim da história. Aí aqui tem um pouquinho da autora, né? Pra vocês conhecerem a bibliografia dela, né? Da Kátia Pino. E aí eu vou fazer a leitura rapidinho aqui, ó. Sobre a autora. Kátia Pino é psicóloga e escritora carioca, membro da Academia de Artes, Ciências e Letras da Ilha de Paquetá e da Associação Profissional de Poetas no estado do Rio de Janeiro. Estreou na Fantasia Infantil em 2007 com o livro Lili, a Estrela do Mar. A publicação ganhou o prêmio Adolfo Eisen em 2008 da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro e o título de Melhores de 2010, conferido pelo Congresso da Sociedade da Cultura Latina, categoria infanto-juvenil. Além do lúdico, a autora passeia por vários gêneros literários. Sua experiência no universo das crônicas e da poesia aconteceu em 2009, com a publicação do livro Sou Mulher, dialogando com a intrínseca alma feminina. Seu livro A Deriva e Outros Contos foi lançado em 2015 e reuniu histórias, memórias e emoções. Sua escrita premiada com menção honrosa nacional, categoria Contos, em 12º Prêmio Missões em 2009 e segundo lugar no Prêmio Monteiro Lobato de Contos Infantis, do SESC Distrito Federal, em 2010. De abril de 2013 a abril de 2017, coordenou o Comitê Proler Paquetá, nascido do termo de parceria entre a AACLIP e o Ministério da Cultura. É ativista cultural, dedicando-se à formação de novos leitores e escritores, ministrando palestras, oficinas e rodas de leitura em bibliotecas, escolas, feiras de livros,